Vai ser o V mais luxuoso já produzido pela BMW. Hoje eu vou apresentar para vocês uma BMW X7. Essa aqui é basicamente uma série 7 nas alturas. Por isso a gente vai gastar mais tempo lá no interior. Ainda assim, a gente precisa conversar como esse carro é imponente. Essa aqui é uma versão M50i. Por isso, por mais que seja um carro luxuoso, a gente tem aqui na parte externa essa pegada esportiva, com os detalhes em aço escovado. Olha só. A grade grandona da BMW. Mais detalhes em aço escovado aqui no lateral. Os faróis BMW Laser, com os detalhes em azul. Olha que legal. Aliás, belíssimo tom de azul esse da carroceria, como vocês podem observar. Seguindo, a gente tem as rodas também em aço escovado. Olha que legal. O design das rodas e o padrão de acabamento. O detalhezinho M da BMW, como eu disse, é uma M50, que repete aqui no paralama. Mais detalhes em aço escovado pela carroceria, incluindo o retrovisor. E dá uma olhada no tamanho que é esse carro. Olha a imponência que tem a X7. Aqui atrás a gente tem, conforme eu comentei, a designação do modelo e a versão, no caso uma M50i. Mas de verdade, cara, dá uma olhada a imponência que tem a X7. Mas por mais que a parte exterior seja impressionante, o que importa nesse carro é o interior. Vamos começar a tratar do interior da X7 pelo bagageiro. A gente tem a tampa traseira que funciona de forma elétrica em 2 estágios e pode ser acionada, olha só, pela chave. Na tampa inferior a gente tem 2 botões, um que controla a abertura e o fechamento da tampa e um responsável por baixar e levantar a suspensão do carro para facilitar o acesso ao bagageiro. Aqui na direita a gente tem o botão que controla a bola de reboque, que fica normalmente recolhida, mas quando acionado, olha só, ela aparece. Apertando novamente, ele vai recolher. Legal, né? E a princípio parece que o bagageiro da X7 é pequeno, né? Mas isso acontece porque esse carro aqui é um 7 lugares, ou seja, a gente tem 3 filas de bancos. 2 lugares lá na frente, 3 lugares no meio e mais 2 aqui atrás. E todos os bancos podem ser controlados de forma elétrica através desses botões. A gente pode tanto controlar de forma independente, como vocês vão observar agora. Olha só. Ou pode controlar todos de uma vez. Deixa só esse levantar para demonstrar para vocês. A gente tem um botão que aumenta a capacidade do bagageiro, ou seja, coloca ele na capacidade máxima, que eu vou pressionar agora. Observem o que vai acontecer. Ele começa a preparar os bancos, desce primeiro a última, depois a do meio. Primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito. E assim ele libera o máximo de espaço possível para a bagagem. E é espaço, hein? Olha só. Olha como fica o espaço desse carro no máximo de bagagem. Apertando outro botão, daí a gente coloca na capacidade máxima de passageiro e vai reverter o processo que a gente acabou de observar. Primeiro levanta os bancos de trás, depois vai levantar os bancos do meio. Olha que legal. É ou não é demais? Aqui atrás, além desses botões, a gente tem uma tomada 12 volts e, como eu disse, todo o funcionamento da tampa se dá de forma elétrica. Então, para fechar ela, basta pressionar esse botão, ela já fecha sozinha. Indo agora para os bancos traseiros, não dá para negar que, assim como a parte externa da X7, a parte interna também é super imponente. Dá uma olhada nisso. Conforme a gente já conversou, trata-se de um carro com 7 lugares, sendo 2 lugares lá atrás. E para acessar eles, basta pressionar esse botão, que o banco vai para frente, liberando o máximo de espaço. Ainda assim, o acesso não é dos mais fáceis, porque o carro é alto, mas não é nada
impossível de ser feito. O que chama atenção sentando aqui atrás é que a gente tem uma zona exclusiva de ar-condicionado para esses bancos aqui de trás e também tem um porta-copo de cada lado. Olha só. Mas seguramente, agora retornando aos bancos dianteiros, onde a gente encontra mais conforto para os passageiros é sentando aqui atrás. Apertou o outro botão, ele vai retornar à posição. Olha só. E o que chama atenção é que esses bancos também têm controles eletrônicos, assim como os dianteiros. Então, dá para puxar para frente e para trás, de forma eletrônica, inclusive para controlar a posição do encosto. Aqui do lado a gente tem mais dois botões redundantes, que são os mesmos que a gente tem lá atrás para rebater esses bancos aqui. E olha que legal que é essa visão dos bancos traseiros com o multimídia completo, podendo controlar o que está tocando no rádio, a navegação, olhar alguns parâmetros do carro, tudo numa tela sensível ao toque. Também tem mais duas zonas de ar-condicionado para esses bancos aqui de trás, uma porta para colocar CD, também tem dois acessos para fone de ouvido, mais duas tomadas USB-C. Ou seja, quem senta aqui atrás vai super confortável e tendo acesso ao seu próprio sistema de entretenimento. O que também auxilia a sensação de espaço aqui atrás é esse teto de vidro, teto duplo de vidro, olha só. Olha que legal que é o visual. Mas agora sim vamos dar uma olhada no banco dianteiro, onde a gente tem mais diversos itens de luxo. Outra coisa que precisa ser ressaltada é que o carro tem porta com sucção, então é só encostar que ele termina de fechar. E indo para os bancos dianteiros, chegou a hora de conversar sobre o acabamento desse carro, que é simplesmente impecável. Dá uma olhada. O interior aqui está basicamente em couro, e olha no detalhe como o acabamento é espetacular. Afinal, a gente está falando do SUV mais luxuoso já produzido pela BMW. E a atenção aos detalhes é impressionante. Olha a qualidade dos materiais. Todos os botões estão com acabamento bem feito. Aqui na porta, além dos controles tradicionais de memória para abrir e fechar o carro, dos vidros e etc., a gente também consegue controlar os bancos traseiros, consegue movimentar eles, ó, através desse botão. Estou pressionando o botão aqui e vai movimentar os bancos traseiros. A gente tem o console central, olha só, com acabamento em black piano, mais um aço escovado, iluminado. Essa manopla de câmbio que é uma obra de arte, com o xizinho no centro. Lembrando que todas as BMW SUV tem sempre começa com X, né? Por isso que tá esse X aqui no centro. Olha o detalhe do controle do multimídia. Olha o acabamento diferenciado, diferente de todas as outras BMWs, ou seja, um nível muito superior de acabamento. Olha, para levantar e abaixar o controle, para levantar e abaixar a suspensão, auxílio de descida, o freio de mão eletrônico. Aqui a gente tem os controles do modo de condução. Parece que são 4 modos de condução, né? Mas são mais, porque quando a gente aperta, por exemplo, o modo Sport, ele te dá 3 opções. Te dá o Standard, o Sport Plus e o Individual, que você configura da forma que quiser. O Comfort só tem uma opção. O Eco também dá para configurar de forma individual se assim quiser. E tem o modo adaptativo, que o veículo vai escolher qual modo ele julga melhor para a situação que estiver enfrentando. Seguindo, como eu disse, a gente tem o controle do câmbio, cujo as marchas que estão selecionadas aparecem aqui, para ligar e desligar o carro, para ligar e desligar o start-stop, e também os auxílios de estacionamento se controla por aqui. Obviamente esse carro tem diversas câmeras. Também um botãozinho para ligar e desligar o controle de tração. Por aqui se faz todo o controle do multimídia, que fica posicionado aqui em cima. A tela gigante de 8.8 polegadas, também é sensível ao toque se assim quiser, mas ela de verdade fica um pouco distante para se controlar de forma sensível ao toque quando o carro está andando, né? Quando estiver andando vai controlar mais por aqui mesmo. A gente tem logo abaixo os controles do ar-condicionado, mais 2 zonas, também atuando de forma digital, e mais controle do rádio, controle da mídia. Também podendo ser feito o controle do rádio com a mão, ó. Então se faz assim a gente aumenta o volume, se faz dessa forma abaixa o volume.
Legal, né? Esse é um controle que é sempre legal. Acho que no dia a dia o cara acaba usando pouco por falta de costume. O design interior é basicamente o que a gente encontra em outros modelos da BMW, mas o nível de acabamento consegue ser ainda superior. A gente tem um cockpit digital, como é de praxe nas BMWs, que vai mudar conforme o modo de condução que for selecionado, vai mudar o padrão e a cor, olha só. E de verdade, quando a gente fala de BMW, isso aqui é o máximo do luxo. Nem precisava, mas vamos terminar, já que a gente está falando de uma 50e com pacote M, vamos terminar falando da motorização, falando um pouco do bloco do motor, em que pese nesse carro aqui o principal ser o luxo. Aqui na frente a gente tem um 4.4 V8 biturbo que gera 530 cavalos. O que resulta mesmo num carro desse tamanho aqui, no 0 a 100 na casa dos 4.7 segundos, e uma velocidade máxima limitada de 250 km por hora. Tá bom para vocês? E eu sempre acho muito legal o visual dos blocos de motor da BMW. Ainda mais que nem esse aqui que tá com as barras de torção aparentes. Olha só, a capa com detalhe M Performance em fibra de carbono. Olha que massa. Cara, 530 cavalos para um monstro desse tamanho é respeitável. É respeitável, porque por mais que seja um carro luxuoso, um SUV luxuoso, ainda assim é uma BMW. Mas diz aí, o que acharam da X7? É ou não é o SUV mais luxuoso já produzido pela BMW?